Pessoal, já deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês o, um vídeo sobre as diretrizes aqui do Senai Digital, tá bom? Aí depois dessa dica aqui, a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, deixa eu compartilhar a sala aqui. E o outro colega caiu aí, né? Então, pessoal, desde o dia 27, tá? Essa UC aqui, ela foi iniciada, tá? Até a gente fez o... É porque vocês fizeram... Acho que inclusive você, né, Eduardo? Tinha algumas aulas aí presenciais que não tinham um envio, vocês fizeram recuperação, tá? Inclusive, até hoje eu fiz uma reunião. Porque tem ainda alguns colegas seus aí que estão faltando ser introduzidos aí na turma, tá? E aí para vocês, aí como ela começou, pois não, Eduardo, pode falar. Ah, eu não consegui atingir a média e no caso aí só ano que vem para mim voltar a fazer a matéria, né? Não, você conseguiu sim, ué. Eu sei que tinha dois Eduardo, os dois passaram. Uai, mas a mulher falou que eu fiquei de. Fiquei devendo a matéria. Não, se você tivesse ficado devendo, você não podia nem estar entrando nessa aula, entendeu? Não, mas o Rafael explicou que quando fica devendo, Ah, tem, fazendo tipo assim, quando abrir outra turma. sim. Mas como é que eu faço para Ah, saber se eu estou devendo ou não? qual o seu nome é Eduardo? Machado Araújo. Ah, se eu não me engano, você. Deixa eu só descompartilhar a tela aqui rapidão. Deixa eu olhar aqui, modo específico 1. Deixa eu ver, nota final de Mineiros. Ó, Eduardo Machado de Araújo, aprovado aqui, ó. Ah, então tá certo. Então, obrigado pela boa notícia. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Isso, tá? Você foi com média global 76 aqui. Tá ok, então é só isso mesmo que eu queria perguntar pro senhor. Você e também o Eduardo Jesus também foi aprovado. Eduardo Jesus Santos. Vocês dois. Que eu lembro, eu falei, não, os dois Eduardo foram aprovados. Então tá ok, só isso mesmo. Não, beleza. Vou voltar aqui.
Então, pessoal, é porque como vocês tiveram aí mais ou menos, acho que foi um mês, mais ou menos aí que a matéria ela ficou parada, aconteceu um evento, eu vou ver se tem como compartilhar com vocês esse evento, que foi o workshop. Ele geralmente acontece duas vezes. Compartilhar a tela aqui. Ele acontece geralmente duas vezes no ano, tá? E esse foi o workshop, né, ele aconteceu semana passada. E aí, como a turma de Ah, vocês estava assim, pois não, Eduardo? desculpa o incômodo aí, é que tem gente querendo entrar na aula e eu não sei compartilhar para eles entrar, não. Mas ah, eu vou Eles pediram, pedir para Caroline enviar lá no grupo, tá? eles tá pedindo para mim compartilhar, mas eu não dou conta. Ah, mas geralmente você vem aqui, ó. Você tem que ir lá na. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Você vem aqui, ó. Você viu que a setinha que eu coloquei aqui apareceu um link aqui embaixo, ó. Tá vendo lá embaixo na tela, ó, https Ah, dois pontos barra barra Teams. Aí quando você vem aqui, ó, você clica com o direito do mouse. Aí você vem aqui, ó, copiar endereço de link. Aí esse endereço de link você envia lá no. Eu vou pedir para Carolina, ela senta aqui perto. Eu vou pedir para ela enviar o link lá no grupo, tá bom? eu acho que eu dei conta aqui. Eu contei. Aí você tá com o seu WhatsApp web aí? Negativo, eu entrei só pelo celular mesmo. Ah, pelo celular? Não, então. Aí você consegue compartilhar aí com os meninos? Eu enviei para eles lá, vamos ver se eles vão conseguir entrar. Tá, deixa eu ver aqui. Que ela tá ali. Ela tá conversando com o coordenador aqui. Deixa eu acessar aqui rapidamente. Ó, o Matheus conseguiu entrar aí. Eu não tenho acesso a esse grupo, não. Eu vou pedir para ela compartilhar aqui, tá? Vou mandar aqui rapidão. Daqui a pouquinho eu volto com a tela novamente. Deixa eu copiar o link aqui. Eu acho que quase todo mundo tem o acesso a. Só achar aqui, Caroline. Estou compartilhando aqui com ela. Que qualquer coisa também ela. Só olhar o número da sua turma. Mineiros é a 9291. 929199. Pronto. Enviei aqui para ela para não voltar para nossa aula aqui.
Mandei. É porque tem uns alunos que não estão conseguindo. O Eduardo conseguiu entrar aqui. Ah, sim. Tá bom. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Então, ó, semana passada a gente teve o workshop, então essa aula aqui do dia 27, ela não foi ministrada, tá? Mas para vocês não ficar mais atrasado que a gente já tá, o que que eu fiz? Eu pedi para Caroline deixar uma aula já gravada aqui, ó. Aí vocês vão encontrar aqui, ó, na hora que vocês entrarem na plataforma, ó, vídeo aula, tá? Tem a aula passada, tá? Da semana passada, que foi a primeira. E tem também, ó, um material didático que ele é o material do Cadicimo, o programa que a gente vai utilizar para essa UC, tá bom? Para a gente fazer as simulações. Aí esse material didático nada mais é do que o, a simulação da partida direta do motor, tá bom? Ele está no formato .cad, que é o formato do Cadicimo. Professor, que programa é esse Cadicimo? Ó, ela até já deixou aqui o material extra da atividade de hoje, tá? E já deixou até o selo pronto aqui, ó, para eu postar a aula. Então, pessoal, quando vocês assistirem a primeira, já dando spoiler da aula anterior, tá? Nessa UC aqui de instalações elétricas industriais, a gente vai ouvir falar muito de máquinas elétricas, tá? As máquinas elétricas, elas podem ser rotativas e podem ser estacionárias. Um exemplo de máquina estacionária é um transformador. Aí, professor, um transformador é uma máquina, mas ele é um monte de enrolamento de fio, aí ele não gira nada, não tem parte mecânica. Verdade, não tem parte mecânica, mas ele não deixa de ser uma máquina. Lembra lá no. Não, lembra não, né? Porque vocês não assistiram o workshop, mas a gente falou de NR12, né? De máquinas e equipamento. Todo implemento, quando eu falo implemento, é um objeto, né? E ele é utilizado para facilitar a nossa vida no trabalho, por exemplo. Vamos supor que você pegou um serviço para capinar um lote. E aí a única coisa que você tem para capinar o lote é uma sandália havaiana e nem luva você tem só a mão mesmo ali. Ou seja, você não tem equipamento, o único equipamento são suas mãos. Aí quando, por exemplo, a pessoa entrega para você um enxadeco, né, que é aquela enxada menorzinha, uma enxada, né, um rastelo, você vai fazer esse trabalho muito mais rápido de capinar esse lote. Imagina capilar tudo na mão, arrancando, e dependendo do tipo de capim, tem um capim que a gente pega assim, ele ainda corta a mão. Então, todo tipo de implemento que facilita o meu trabalho, eu posso chamar ele de máquina. Um facão é uma máquina. E nesse caso, a máquina que vocês vão, né, que a gente vai estudar aqui, são as máquinas elétricas rotativas, né? O exemplo de máquina elétrica rotativa é o motor elétrico. Aí, na gravação da aula passada, por favor, assistam aí, eu expliquei o porquê que essa máquina elétrica, né? Por que que ela precisa de toda uma parafernália, precisa de contator, precisa de bobina. Ai, professor, uma máquina elétrica, esse motor elétrico que o senhor está falando aí, não é só pegar a tomada dele, igual a gente pega aí um espremedor de fruta, um liquidificador que também é um motor, né? Não é só você pegar um liquidificador aí, ligar na tomada e ligar na velocidade um, velocidade 2, velocidade 3, né? Dependendo da velocidade, ele vai ficar mais rápido ali, né?
Geralmente os liquidificadores têm 3 velocidades, né? Não é só eu chuchar ele na tomada e aí ligar e um abraço, ou seja, o trabalho está feito. Queria eu que fosse tão simples assim, tá? Aí, na gravação dessa aula passada que eu já deixei aqui para vocês, eu expliquei o porquê que essa máquina elétrica ela precisa de todo esse equipamento ali, satélite, ou seja, em volta ali. Basicamente é porque todo motor elétrico ele tem a chamada corrente de partida. O motor elétrico, para ele sair da inércia, ele precisa de muita corrente elétrica. Uai, como assim, professor? Mas não é potência? Potência, só para a gente relembrar, potência é tensão, né? Diferença de potencial que eu coloco no equipamento multiplicado pela corrente elétrica. Então eu dependo da alimentação elétrica e se eu ligo o equipamento, ou seja, fecho o circuito com aquela alimentação, por exemplo, de 220 e passo uma corrente elétrica, sei lá, de sei lá, 20 amperes, vai dar uma potência de 4.400. Eu faço a multiplicação. Beleza. Então, e essa potência é a capacidade de realizar trabalho. Então, assistam aí a aula anterior, tá? A aula do dia, que foi no dia 27, tá? Daí eu vou dar eu falo sobre a máquina elétrica, mas hoje, e essa UC, hoje a gente vai falar da atividade um. Essa UC, ela tem 2 atividades apenas. Ah, então é simples, professor. Queria eu que fosse simples. A primeira atividade, ela é um formulário, tá? A segunda é um questionário, né? A segunda é uma atividade que ela depende de você fazer a análise dos tipos principais de partida que existe aí no mercado. E para isso, deixa eu ver se tem aqui, ó. Vocês vão vir aqui em biblioteca. Aqui em biblioteca, deixa eu ver, ó, não está compartilhado aqui. Eu vou ter que. Aqui em biblioteca, ó, tem um arquivo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se ele está baixando. Não está baixando. Vou só descompartilhar aqui rapidão, professor, pessoal, e eu vou colocar o arquivo, o original aqui. Ele vai estar compactado. É porque o link ele não tá traqueando aqui, ó. Eu coloco o mouse em cima, ele não baixa. Eu vou ter que fazer uma mudança nele aqui, ó. Rapidão aqui, ó. E aí esse que eu vou fornecer para vocês é o Cadicimo 4, tá? Deixa eu só anexar um link aqui. Eu vou colocar aqui na parte de download. Ele vai vir compactado, tá? E a facilidade é que ele não precisa. Deixa eu fazer apontar para a pasta onde ele está. É porque o link não está ligado. Eu vou ligar ele agora aqui para vocês. Ó, agora ele está funcionando. Compartilhar a tela de novo aqui com vocês. É porque quando eu já tenho lá é porque assim, quem consegue mexer aqui na plataforma mais do que eu são os monitores, tá? Mas como já tinha aqui, ó, você vai vir na aba Biblioteca, tá? Como já tinha, lembra que agora há pouco eu estava passando o mouse aqui em cima, não aparecia o link, tá? Não,
Ó, na hora que eu coloco o mouse aqui em cima, ó, você vai ver lá embaixo na tela que aparece, ó, é a DFEG, né, e o nome de um arquivo. Aí o link eu liguei ele estava desligado. Foi mal, pessoal. Aí o link vai ser essa pasta aqui, ó. Eu até coloquei ele aqui na área, na pasta download. Vai ser essa pasta aqui. O que que vocês vão fazer? Vocês vão descompactar ela para vocês conseguirem usar esse programa, tá? Geralmente eu coloco aqui, extrair aqui. Aí na hora que você clica com esquerda aqui do mouse, aí coloca extrair aqui, ele vai extrair essa pasta aqui, tá? Aí essa pasta é essa daqui, ó. Cadicimo 4.0. Esse programa, diferente aí de outros, do jeito que ele está aqui, ele foi projetado para funcionar você clicando nessa pasta, depois que você extrai ele aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se está funcionando legal. Ah, tá funcionando. Fiz só um teste aqui para ver se estava funcionando. Então, na hora que você extrair ele, aí você só coloca extrair aqui, ó, clica com direito. No caso meu tá o WinRAR aqui, ó, extrair aqui. Aí ele vai aparecer essa pasta aqui. Aí dentro dessa pasta aí, você entra nela, você vai ver esse arquivo aqui, ó, o CAD Simo 4.0, né, BR aqui, executável. Você vai só simplesmente dar dois cliques nele, ó. Ah, e aí eu comecei a instalação dele, professor? Não, esse modelo aqui, na hora que você clica, você faz essa extração da pasta aqui, é como se ele já tivesse instalado no seu computador. Provavelmente aí na sua unidade aí de Mineiros, né, na unidade da turma de Jataí também, provavelmente o que está lá na máquina dele é um desse, por quê? Porque às vezes o firewall aí do Senai, né, do Sistema S, ele não deixa esse programa funcionar direito e aí ele bloqueia ele. Aí do jeito que ele está aqui, ele funciona dentro da pasta. É só você extrair a pasta, né? Extraiu ali, entra nela. Toda vez que você for usar, você entra nessa pasta. Aí você deu dois cliques, né? Aí vai aparecer essa caixa de diálogo aqui, ó. Senha 4962. Então você vai vir aqui, ó, digitar no seu teclado 4962, ou então com o mouse aqui você digita o mesmo número que está aqui, ó. Ou você usa o seu teclado, foi o que eu usei o teclado agora, ou então você vai utilizar o próprio teclado virtual, ó, 4962, e dá um OK. Ambos dão certo, tá? Daí o programa já abre nessa janela, como ele foi instalado desse jeito aqui, ele já abre com uma folha de projeto. Você vai fechar essa folha de projeto, tá? Aí o que que você vai fazer? Isso aqui é só o simulador, tá? Então você já está com o simulador aberto aí, ó, no seu computador ou no computador lá quando você estiver lá no Senai. Daí você vai vir aqui na videoaula. Esse é o material da aula de hoje, ó, material extra, atividade 1. Você entra dentro da pasta, já pedi para Caroline deixar aí, ó. Aí tem um arquivo que é o arquivo que você vai abrir, que já tem essa simulação desse motor aqui, tá? Aí você baixa ele, aí aparece ele aqui, ó, partida direta, tá? Aí é só você vir aqui. Como eu já tenho ele tudo numa pasta aqui, tudo separado para nossas aulas, tá? Aí você vai, aí por exemplo, no seu aí provavelmente vai estar em downloads, né? Aí lá em downloads, ó, você clica aqui partida direta, abrir, aí ele abre a simulação, ele abre nessa mini janelinha aqui. Aí você só clica aqui, ó, para ele pegar a janela completa.
Beleza, isso daqui é a simulação no CAD-Simo de um motor, né, com a partida direta. O que quer dizer a partida direta? Eu simplesmente conectar as conexões dele. Nesse caso, esse aqui é o motor trifásico, tá? Fazer a conexão desse motor trifásico. Para tanto, a gente utiliza aqui, ó, nesse caso aqui, a gente utilizou um disjuntor motor, tá? Que é esse símbolo aqui, ó. Esse aqui é um disjuntor motor. Ele já vem com relé térmico, então esse relé térmico que eu coloquei aqui, ele não era necessário, tá? Eu poderia só com esse disjuntor motor e o contator já ligar ele. Beleza. Professor, esse diagrama aí, ele aparece e a atividade um ela tem a ver com isso, tá? Esse diagrama aí, professor, ele tem tô vendo aí que tem um desenho do motor, né? Da partida direta. Agora vamos lá para a página. Vamos lá para atividade. Ó, você vai aqui para situação de aprendizagem. Tá vendo aqui? A primeira atividade é esse questionário aqui, tá? Você entrando nele, ó, ele tem 18 perguntas, tá? Ao longo da aula aqui, deixa eu até abrir aqui um quadro branco. Professor, parece que eu estou vendo essa ligação que está aqui, é exatamente, não é parecida, não? Deixa eu deixar ele transparente aqui. Pessoal, eu estou vendo que ela é bem parecida, essa parte aqui, ó, é bem parecida com essa primeira questão, a 1.j, né? Isso mesmo. Então, basicamente, um motor, ele tem o circuito de potência e ele tem o circuito de comando, tá? Aí, nesse caso aqui, no primeiro momento, é para a gente entender como que funciona o circuito de comando, tá? Então, aqui está perguntando, ó, todo número terminado em 3 e 4 significa o que em comando elétrico, tá? Lá no livro, deixa eu apagar logo tudo uma vez, que aí fica mais fácil. Lá no seu livro didático aqui, ó, quando você vai lá em material didático, essa disciplina aqui ela tem dois livros, tá? Tem o volume um e o volume 2. Geralmente, para a maioria das atividades aqui, vale esse primeiro livro aqui, ó. Ah, não, esse aqui é o 2. Vale esse primeiro livro aqui, ó. Inclusive, eu começo pelo capítulo 4 dele. Quem já assistiu a gravação aí, geralmente eu começo pelo o livro um, né? Já pelo capítulo 4, que foi o que eu discuti na aula passada, né? O porquê da corrente de partida, né? Mas relembrando a aula passada aí, basicamente um motor ele tem um eixo, tá? Tem um eixo aqui do motor e nesse eixo aqui você tem um enrolamento, uma bobina circular ou uma bobina quadrada, tá? E essa bobina, ela gira sobre, né, em volta desse eixo aqui, ó. Daí, na hora que eu energizo o motor, na hora que eu fecho o circuito, ele vai fechar o circuito, ó. Aí eu tenho a energização
do CEP aqui, ó, do Sistema Elétrico de Potência. Aí, geralmente essa energização ela vai vir do secundário do transformador que fica lá na rua. O secundário do transformador, ele é da baixa tensão, tá? Onde o monofásico nosso aqui, Goiás, né, é 220. O bifásico, ou seja, duas fases, é 380, ou tensão de linha, né? E o trifásico vai dar 660 volts. Então, você vai fechar o circuito. Isso aqui eu estou só recapitulando a aula passada. Na hora que você liga o motor, basicamente você fecha o circuito e a corrente elétrica, ela vai viajando de um lado ao outro da bobina aqui, ó. Volta por volta, ou seja, então ela entra nessa direção aqui, ó. Depois aqui, ó, ela muda de direção aqui, ó, vai dando a volta. Esse de vermelho é a corrente elétrica, tá? E aí, lembra lá em eletricidade, o professor falou que tem a regra da mão direita, né? Você tem a corrente elétrica, faz de conta que o meu dedão, ele simboliza a corrente elétrica no condutor, ou seja, na bobina que está energizando, que está alimentando esse motor elétrico aí, tá? Os outros dedos, eles simbolizam o campo eletromagnético. Ou seja, quando eu tenho corrente elétrica aqui, eu sei, ou melhor dizendo, quando eu tenho potencial elétrico, mas principalmente corrente elétrica, quando eu tenho potencial e corrente, os dois juntos, né? Os dois multiplicados dá o quê? Dá potência elétrica. Quando eu tenho os dois aqui, eu tenho o chamado fluxo de potência. Então, esse fluxo de potência aqui, eu tenho o potencial elétrico, ou seja, vamos supor que é um motor monofásico aí, né? Ou, não, vamos pegar um trifásico, né? Trifásico, no caso nosso aqui, daria 660 volts aí, né? A tensão trifásica, tá? Aí essa corrente elétrica, ela tá viajando aqui, ó, e aonde ela passa, ela emana um campo eletromagnético. Foi isso que os físicos descobriram há muito tempo atrás aí, né? O Nikola Tesla se usou desse princípio, né, do conhecimento desse princípio para projetar os motores elétricos, tá? Então, essa corrente, esse fluxo de potência, essa corrente, na hora que está passando aqui, ela vai gerar um campo magnético aqui em volta. Ou seja, ela gera um eletroímã. Então quer dizer que uma bobina, se eu pegar, professor, um pedaço de fio, isso em todo livro de ciências, né, tem. Se eu pegar um pedaço de fio, enrolar ele em volta de um prego, tem um prego aqui, ó. Prego ou um parafuso, né? Isso aqui seria o núcleo de ferro. Aí eu enrolo ele aqui, um pedaço de fio, e esse pedaço tem que ser encapado, tá? Ele não pode ser desencapado. Professor, mas no motor eles é tudo desencapado. Eu sei porque eu vejo o cobre lá, eu consigo ver a olho nu. Na verdade, no motor, o núcleo dele, ele tem uma resina. Em vez dele ter uma capa ali de plástico, igual o fio que a gente tem nos circuitos elétricos aí que a gente utiliza aí no predial, no industrial, ou seja, no sistema elétrico potência, nós temos um fio, né, que ele tem uma resina em volta. Aí essa resina, ela vai servir como isolação, ou seja, quando essa bobina é energizada aqui, como ela está isolada uma da outra, ou seja, uma espira, ou seja, uma volta, eu tenho uma espira. Uma bobina é a partir de duas ou mais voltas, ou seja, duas ou mais espiras. E quanto mais volta eu tiver, mais concentração de densidade de campo magnético eu vou ter.
traduzindo para o português Brasil, eu vou ter o quê? Um ímã mais forte. Ah, é, professor, eu lembro dessa experiência. Você pega a pilha Rayovac aqui, ó. Professor, serve aquela Panasonic? Você não pilha, ela serve. Aí você conecta o polo positivo com o polo negativo, enrola aqui, ó. Você vai criar um eletroímã, ou seja, um ímã que ele utiliza da corrente elétrica para atrair objetos metálicos. Então, o motor elétrico basicamente é isso, é um eletroímã. Professor, e como é que ele gira sozinho? Porque eu tenho medo. Depois que eu vi aquele filme da Exorcista de Emily Rose, quando eu vejo o motor girando sozinho, eu fico com medo. Eu começo a fazer o sinal da cruz. Calma, né? Isso é normal. Ah, é normal, professor, o trem girar sozinho. Eu chucho ele na tomada, o trem fica girando. É porque vai aparecer um vetor força. Professor, o que que é isso? Você está muito técnico hoje. Um vetor força quer dizer que é uma força vai aparecer aqui no enrolamento da bobina. Mas quer dizer que é uma mão invisível. Aí eu sei aquela mão do Maradona, né? Não, não tem nada a ver. Uma mão invisível aqui vai começar a empurrar a mano de Deus, né? Uma força vai começar deixa eu ver se está certo, isso mesmo. Uma força vai começar a empurrar esse lado da bobina para frente. Como o motor ele está preso por esse eixo aqui, ó. Você concorda quando a corrente elétrica estiver aqui, essa força aqui, ela não vai fazer nada. Por quê? Porque ele não está livre aqui, ó. Ele está livre só nesse lado do motor e nesse outro lado aqui, ó. Aí quando a corrente elétrica ela faz a volta, ela vai fazer uma força para baixo. Espera aí, professor, então num lado da bobina, ela vai fazer uma força misteriosa, que é uma força magnética, é um vetor força, a gente chama, nome chique, né? Aí da engenharia da eletrotécnica, um vetor força, ou seja, uma força vai. Ah, professor, aquele negócio Jedi é mais ou menos, não é gravitacional, não, viu? Mas é literalmente uma força, ela vai empurrar a bobina. Então ela vai começar a empurrar desse lado da bobina, ela vai começar a empurrar ela para cima e desse outro lado ela começa a empurrar para baixo. Esse movimento é semelhante ao movimento que a gente faz aí quando a gente está andando de bicicleta, né? Enquanto a gente está pedalando, está fazendo força de um lado do pedal, o outro a gente está descansando, aí quando um alterna, né, vai alternando. Ah, professor. Ai, pera aí. Então quer dizer que é por isso que o motor ele gira sozinho, não é os gremlins, não, né? A volta dos gremlins, não. Essa força invisível, esse vetor força que faz o motor girar sozinho. Só que é um custo alto. Ah, é caro? É, professor? É muito dinheiro? Não necessariamente. Esse custo alto que eu estou falando é porque eu preciso de muita corrente elétrica para fazer esse movimento. E dependendo da potência do motor, essa corrente elétrica ela pode provocar uma queda de energia, né? As proteções do sistema, quando eu falo proteções, eu estou falando de disjuntores na parte de baixa tensão, eu estou falando de chave fusível, né? Ou seja, o elo fusível que fica lá na chave fusível do transformador que fica ali na rua, né? Na indústria ou ali na rua em frente à sua residência, né? Ah, professor, então quer dizer que ele precisa desse fluxo, essa proteção aí. Se eu der a partida nesse motor, a potência for muito alta e ele, na hora da partida ali, ele vai, vamos supor que fosse um motor de, sei lá, 80 CV, 80 cavalo vapor, a gente convertendo aí a um motor de 80 CV, por exemplo, ó, um CV é igual a 736 watts, tá? Então, ó, 80.
vezes 736 watts, vamos ver quantos watts que vai dar, ó. Ó, vai dar 58.880 watts, tá? A corrente desse motor, a corrente nominal, ou seja, a corrente de trabalho, vamos supor que esse motor aqui seja trifásico, tá? Então, vai ser esse valor aqui, ó, 58.880 dividido pela tensão trifásica, já que ele é, né, eu estou arbitrando aqui que ele é trifásico. Então, a tensão trifásica para a nossa tensão aqui, né, equatorial distribuição, ela é 380 raiz de 3, ou seja, multiplicado por raiz de 3, que vai dar 660. Então, aqui eu vou ter a corrente trifásica. Quando eu falo corrente trifásica, quer dizer que se esse motor, quando é uma máquina trifásica, eu tenho um balanço de carga em cada fase. O que que é isso, um balanço de carga? Se eu dividir esse 58.880 por 3, vamos dividir por 3 aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó, dividido por 3 eu vou ter, ó, por fase, uma potência de 19.626 watts. Professor, então quer dizer que essa corrente trifásica, quer dizer que em cada fase, se eu tenho 19.626, eu vou ter uma corrente de 89, isso mesmo, tá? Quando a gente tem esse cálculo aqui, embora seja uma única divisão aqui, essa corrente a gente interpreta que em cada fase vai aparecer essa corrente, que é a corrente nominal, ou seja, a corrente trifásica. Ah, entendi, professor. Ah, e daí, professor? Lembra que eu falei que um custo alto é requerido, né? Que custo é esse? Uma corrente muito alta é requerida para esse motor de 80 CV que a gente fez a conversão aqui, que ele saia da inércia, ou seja, ele comece a girar. E geralmente as bibliografias aí da engenharia e da eletrotécnica dizem, né, o padrão é que ele chega até 8 vezes a corrente nominal. Tem livro mais antigo, tem máquina elétrica aí que chega até 10 vezes. Mas vamos pegar pelo padrão, né? Vamos pegar que é 8 vezes o nominal. Pera aí, professor, então quer dizer que na partida desse motor não é igual um chuveiro e que se eu ligar o chuveiro lá com a potência de 4.400 numa tensão de 220, a corrente máxima é 20 amperes, ou seja, do início né, da partida, ou melhor dizendo, do acionamento desse chuveiro até o desligamento, a corrente vai se manter em 20 amperes. Já na máquina elétrica é diferente, nessa máquina rotativa aqui, no início, cerca de 2 segundos, 5 segundos, dependendo aí, né, do quanto demora aí para dar partida, vai haver um pico de corrente. E essa corrente, ela costuma ter 8 vezes o valor da nominal. Pera aí, professor. O senhor está falando que essa nominal é na casa de 89 amperes. Se eu pegar esse valor aqui e multiplicar ele por 8, eu vou ter o valor da corrente nominal, ou da corrente de partida, é isso mesmo. Aqui, ó. Um motor que normalmente, quando ele está, né, trabalhando aí, normal aí, né, ele funciona com a corrente trifásica de 89 amperes, né, quase 80 quase 90 amperes. Ele na partida, ou seja, uns 5 segundos mais ou menos, que o pessoal chama de transitório, para ele conseguir fazer esses 80 cavalos vapor girar, né, começar a girar, para ele entrar na velocidade síncrona, se ele for um motor síncrono, né, nós temos os síncronos e os assíncronos, tá?
Então, ele vai ter, nesses 5 segundos mais ou menos, ele vai ter uma corrente de 715 amperes. Espera aí, professor, então quer dizer que o disjuntor da baixa vai cair, talvez até a chave fusível lá do transformador ela desarme. É isso que geralmente acontece quando você não utiliza uma técnica de partida. Ah, espera aí, professor, mas isso só acontece para motor? Positivo. E transformador, o senhor falou que é uma máquina elétrica, acontece? Acontece. Só que no transformador não chama corrente de partida, não, ele chama de corrente in rush. É uma corrente de magnetização quando você dá o start no transformador, né, num transformador de uma subestação, ou até num transformador novo que você instala no sistema elétrico de potência, ou seja, ali na parte de distribuição, ali na sua rua, ou um transformador que você acaba de ligar ali para fornecer energia para uma indústria, ele tem essa corrente de magnetização alta na hora que ele liga, mas como o transformador ele fica ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, então essa corrente de in rush, ela vai acontecer uma única vez, tá? Ou se tiver uma queda de energia, ela vai acontecer também, tá? Mas aí o motor já é diferente. O motor só é ligado quando ele é solicitado dentro lá do chão de fábrica, né? Dentro, dependendo do processo que ocorre ali. Ah, beleza. Então é por isso que a gente tem que utilizar essas técnicas que o senhor vai falar aí nas próximas atividades, nas próximas aulas, sim, tá? Aqui eu recapitulei a aula que já está gravada, tá? A aula passada. Aqui, entendi, professor. Então, na primeira questão aqui, eu tenho o diagrama de comando aqui, né? Eu tenho esse tal de, aqui ele chama de F7, aqui ele chama de S0, né? S1, K1. E ele tem uma coisa diferente aqui, ó. Nessa simulação, ó, vou ligar ela aqui para vocês, ó. Isso aqui é uma partida direta. Isso daqui é porque é um motor abaixo, já para vocês saberem, já dando spoiler. Por que que eu estou ligando ele direto aqui? A corrente vai ser muito alta. Esse motor aqui, ele é abaixo, ele é igual ou abaixo a 5 CV, tá? Ou seja, a corrente dele nominal é uma corrente muito baixa. Por exemplo, tem alguns motores aí, sei lá, de meio CV, um quarto de CV, por exemplo, que chega até correntes de 0,83 amperes, por exemplo, tá? Então, 0,83 vezes, supondo que ele atinja a taxa, aí depende, tá? Depende por exemplo, num motor aqui, você tem a placa dele, ó. Nesse caso aqui, ó, esse motor aqui que está no livro didático de vocês, ele tem uma taxa de 7,9, quase 8 vezes a taxa entre a corrente de partida e a corrente nominal, tá? Aqui ele está querendo dizer que a corrente de partida é 7,9 vezes a nominal. Tem motores que é menor que isso, tá? Motores de pequena potência. Eu estou chutando aqui, vamos pegar o pior caso aqui, 8 vezes, né? Então ele vai dar, ó, esse motor de baixa potência, ou seja, abaixo de 5 CV, ele na partida ele vai chegar a 6,6 amperes, né, e no nominal 0,83 amperes. Então, nesse caso, como a corrente de partida ela é muito baixa, ou seja, eu tenho disjuntores e motores, né, ou disjuntores aí de proteção que conseguem ultrapassar tranquilamente essa corrente aqui, tá? Então, eu não preciso usar uma partida estrela triângulo, uma partida tipo chave compensadora, tá? Ou uma mais sofisticada, né, como a soft starter, ou ainda uma mais rebuscada ainda, que é o inversor de frequência, né?
Para esse tipo de potência, eu posso simplesmente fazer uma partida direta, que é o que a gente está fazendo, que é o que está fazendo aqui nesse diagrama de comando. E aqui ele está perguntando, por exemplo, ó, todo número terminado em 3 significa o quê? Quando você está vendo esse contator aqui, ó, ele na verdade ele faz um selo aqui, ó. Deixa eu dar. Eu já liguei o motor aqui, ó. Liguei tanto o disjuntor de potência quanto o disjuntor de comando. Eu vou dar partida nesse motor aqui, ó. Isso daqui é chamado de selo, tá? Professor, por que que esse é um interruptor, é? É melhor você chamar ele de, não de interruptor, mas você chamar ele de pulsador, tá? Um pulsador, diferente do interruptor, ele tem uma mola de recuo. O que quer dizer isso, professor? Numa instalação elétrica, quando eu ligo uma lâmpada, né? Liguei aqui uma lâmpada, como é que eu desligo ela? Ah, eu vou lá de novo e aperto o botão novamente. Geralmente ele parece uma gangorra, né? Ele é tipo é como se fosse como se fosse não, né? Ele é chamado de contato chave-faca, tá? Ou seja, para ligar eu tenho que acionar e para desligar eu tenho que apertar ele novamente para desacionar. Já os pulsadores aplicados em máquinas elétricas, eles têm uma mola de retorno, ou seja, se eu fosse aplicar isso para o interruptor de uma lâmpada, por exemplo, na hora que eu aperto o pulsador aqui, eu ligo a lâmpada. Mas na hora que eu solto o dedo aqui do pulsador, ele desliga essa lâmpada. Uai, professor, mas por que que isso acontece? É porque existe, já saiba de antemão que existe vários tipos de automação, tá? Nesse caso aqui, essa esse interruptor que ele é um pulsador, ele tem uma mola de retorno, ele é o ideal para eu fazer um tipo de automação que é chamada de o pessoal chama aí, como se diz aí entre os eletrotécnicos e os engenheiros eletricistas e os técnicos em automação, né, os engenheiros de automação, eles chamam isso de automação ou em malha aberta ou em malha fechada. Mas o nome, né, o nome popularesco desse tipo de automação, eles chamam de automação burra, que na verdade eu não utilizo programa nenhum, eu utilizo uma ligação ali intrincada, né? Eu faço, é, eu ligo bobinas ou em paralelo, né? Eu faço selos ali e eu tenho uma falsa impressão de que tudo está automatizado, que eu tenho um programa ali rodando. Mas, na verdade, eu fiz ali um esquema de ligação. E, geralmente, esse esquema de ligação ele é mais complexo quanto mais automação burra, né? Ou seja, ou em malha aberta ou em malha fechada eu quero fazer. Então, esse esse retorno por mola aqui, ele é proposital para eu conseguir fazer essa automação em malha aberta ou em malha fechada, numa época em que não existia, né, programação, por exemplo, não existia linguagem de programação, os computadores eram rudimentares, tá? Então eu tinha que arrumar uma forma, né? Eu não, né? Mas o engenheiro da época, né, o técnico da época, ele tinha que fazer uma espécie de ligação que simulasse uma automação e que aquela máquina pudesse, né, é, atuar sozinha, desligando sozinha, por exemplo, se a bobina aquecer demais, nós temos o relé térmico. Aí eu tenho que fazer uma ligação específica para que esse relé térmico, se ele aquece muito, ele vem e desarma, né? Ou seja, essa habilidade aí é conseguida através desse tipo de ligação que o pessoal chama de selo aqui, ó. Na verdade, você coloca o pulsador, você consegue ligar e desligar um motor através de dois pulsadores, tá? No interruptor que a gente encontra aí na residência, né? Um único interruptor eu consigo ligar e desligar. Já
em máquinas elétricas, eu preciso de dois interruptores que a gente vai chamar a partir de agora de pulsador, tá? Então eu preciso de dois pulsadores. Um para ligar o circuito, que é esse que eu apertei aqui, ó, o B1, ó, tô apertando aqui na simulação. E eu preciso de outro para desligar, que no caso é esse o B0 aqui, ó. Já na atividade aqui, ó, o botão que desliga é esse daqui, ó, o S0, e o botão que liga é esse o S1 aqui, ó. Aí eu tenho uma armadura, ela é chamada de contatora. Essa armadura contatora, na verdade, ela tem o quê? Ela tem um barramento. Esse barramento, ele foi projetado para suportar altas correntes, tá? Na verdade, ele funciona com uma mola e ele é como se fosse um transformador, tá? Aí na hora que eu ligo o circuito, como o circuito, lembra que eu falei, o circuito tem corrente elétrica, tem potencial elétrico, e na hora que ele liga, ele cria um campo eletromagnético em volta. Aí o contator, por isso que ele faz aquele barulhinho, né? Ele cria um campo eletromagnético, esse campo elétrico magnético faz com que o contator feche por efeito magnético, tá? E aí ele fecha o circuito. E ele tem muito metal nele, ou seja, ele tem uma quantidade generosa ali de metal, porque a corrente, lembra que eu falei, a corrente pode chegar até 8 vezes a nominal. E essa parte metálica dele, ela é robusta justamente para ele conseguir conter essa corrente elétrica para ele não desarmar, tá? Basicamente é isso. Beleza, então entendi, professor. Aqui eu ligo o motor, ó, eu liguei ele, ó, tá dizendo que tá girando sentido horário, e aqui eu desligo ele. Professor, para eu conseguir fazer essa ligar e desligar aqui no caso, eu tô vendo que o senhor fez um jump aqui, ó. Esse jump é chamado de selo, tá? Como o botão, ó, você tá vendo, ó, que o botão é aberto, ó, tirei o dedo do mouse aqui, né, do acionamento, tá vendo que ele voltou? Porque ele tem uma mola, tá? Na hora que eu faço isso, ó, o contator aqui, ele fecha, aí no momento em que eu tô acionando, que eu tô apertando o botão aqui, ó, ele tá jogando potencial elétrico e corrente elétrica tanto pelo B1 quanto por esse contato que é chamado de contato auxiliar. Ah, na hora que eu solto o pulsador, ó, soltei. A alimentação elétrica do botão 1, do B1 aqui, que é o botão de ligar, né? Ele para de fornecer tensão e para de passar corrente elétrica, mas o selo ainda continua alimentando a bobina. Isso daqui, ó, o A1 e o A2 é o contato na parte de cima da bobina, né, da entrada, e aqui na parte de saída da bobina de acionamento. Ah, entendi, professor. Agora, você tem aqui vários elementos, ó. Esse F1 aqui, ó, por exemplo, ele é um fusível, aqui é um relé térmico. O relé térmico, sempre o contato superior dele tem esse número 95, ele tem esse desenho aqui, tá? O contato superior dele é 95 e inferior é 96, tá? Ele tem essa característica. O botão para desligar o circuito, ele termina, ó, com os números 1 e 2, quer dizer que no botão, quando você estiver lá no momento presencial aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, essas imagens aqui estão boas, deixa eu pegar uma. Ah, aqui, ó, perfeito. Isso aqui é uma botoeira de emergência, tá? Mas vamos supor que ela fosse um botão aqui, ó. Você está vendo que tem aqui, ó, o O e o N, que é o normalmente aberto.
como tem muitos equipamentos aqui que eles vêm lá, né, de fora, né? O fabricante, ele é de língua inglesa, né? Aí aqui quer dizer normalmente aberto ou normally, né? Se a gente for colocar o inglês, é normally open, tá? Open de aberto aqui. Então você está vendo que tem esses dois contatos aqui, ó, para esse botão aqui. Vamos supor que esse botão é esse daqui, ó. Para eu ligar ele nesse modo normalmente aberto, o que quer dizer o normalmente aberto? Na hora que eu acionar, né, ele vai estar aberto. Na hora que eu soltar, né, ele abre novamente aqui. Então ele está normalmente aberto. Se eu fosse usar esse botão para fazer essa ligação, eu vou fazer a alimentação elétrica desse lado aqui, ó. Eu vou desparafusar aqui, ó, colocar uma parte do fio aqui, a outra parte aqui, e continuar a ligação aqui, ó. Professor, e se eu ligasse aqui? Se eu ligasse aqui, aí eu estaria usando o botão para desligar. Pera aí, professor, então quer dizer que todo pulsador ele tem dois borne, um borne que é para usar ele como botão de ligar e outro borne que é esse aqui, ó, normally close ou normalmente fechado. Ah, então quer dizer que eu posso utilizar essa mesma marca aqui, esse botão, esse pulsador aqui, né? Aí esse B0 aqui, por exemplo, como ele é para desligar o circuito, então eu vou ligar os cabos nessa parte de baixo aqui, ó. Eu vou fechar o circuito no normally close, ou normal fechado. Aí sempre, ó, você tá vendo que tem um número associado aqui, ó. O normal fechado, por que que eu sei que esse aqui, esses dois lados aqui é normal fechado? Primeiro porque tem o NC, né? Normally close, do inglês. Segundo, porque tem essa numeração. Por padrão, a numeração de entrada aqui é o 1 e a numeração de saída da parte normal fechada é o 2, tá? Já para o aberto é o 3 e o 4. E esse contato auxiliar aqui, por que que ele está 13 e 14? Ele está 13 porque o 1 quer dizer que é o primeiro contato auxiliar. Geralmente um contator ele tem três contatos auxiliares para sistemas trifases, tá? Então, o primeiro contato auxiliar sempre ele começa com o número 1, tá? Por isso que está aqui 13, 14. E se ele é normal aberto, por que que ele está fechado aqui? Porque ele está ligado, ó. Se eu desligar, ó, o normal dele é estar aberto. Todos que terminam com 3 e 4 é normalmente aberto. Então, esse é um número universal, tá? Professor, já passou do horário da aula, calma, porque eu estou em virada de módulo. Eu deveria estar dando aula para outra turma, mas como eu estou em virada de módulo, eu vou estender essa aula mais um pouco aqui para vocês, tá? Não se preocupe. Ah, então quer dizer, professor, que o 3 e 4 significa que é o quê? Um contato normalmente aberto. Cuidado, ó, pessoal. Eu estou fazendo análise aqui do exercício, tá? Mas essa questão aqui, ó, para mim, a questão correta é o C, a letra C, tá? Contato normalmente aberto. Por que que eu sei? Porque geralmente é para eu ligar equipamentos, tá? E eu também fazer o selo aqui, ó, que na hora que eu ligo o equipamento, ele tem que estar normal aberto, tá? E daí o que que ele vai fazer? No contato auxiliar já acontece o contrário. Na hora que liga ele, o contato auxiliar lá da bobina, ele fica fechado enquanto está energizado. Na hora que eu tiro a energização, ó, ele volta para o estado normal dele, que é estar normalmente aberto. E essa técnica aqui eles chamam de selo, que é para você, com um botão, né, ligado no borne normal aberto, que é final 3 e 4,
e o contato auxiliar aqui, ó, bypassado, ou seja, jampeado aqui, eu consigo fazer a ligação de qualquer motor, né? Nesse caso aqui, para partida direta, tá? E para eu desligar esse motor, eu vou ter que pegar um outro pulsador e ligar ele nos bornes de final 1 e 2, que é o normal fechado, tá? Para eu conseguir tirar a continuidade do selo, a continuidade elétrica aqui. Beleza? Vamos para o próximo. Agora vai estar fácil. Depois que eu fiz essa introdução aqui, ó. A questão 2, ó. Na aula presencial, você pode se familiarizar, né? E conhecer e reconhecer os dispositivos pertencentes a um painel elétrico. Beleza. Está lá no volume 1, tá? E motor trifásico industrial. Com base nos conhecimentos obtidos nessa aula, responda as questões abaixo. Então, qual das imagens representa um fechamento triângulo? Fechamento triângulo, pessoal, é um fechamento onde o curto-circuito. Quer ver, ó? Deixa eu achar o triângulo aqui. Realmente a letra A aqui, ó. É quando eu fecho. Se eu pegar uma norma aqui, ó. Vou até pegar como exemplo aqui. Vocês vão ver muito isso em diagrama. Ó, deixa eu pegar essa norminha aqui que fala. Isso aqui fala de rede de distribuição. Deixa eu pegar um desenho lá para cima. Ó, isso aqui é um modelo de transformador que pode estar ligado na rua, tá? Ou ele pode ser de uma empresa. Tem duas situações em que eu tenho esse transformador. Porque ele é usado para converter a rede 13.8 para a rede de baixa tensão, tá? Então, ele é utilizado para diminuir a tensão e poder ligar direto da baixa tensão na sua residência, tá? E ele também é utilizado na indústria, porque na indústria a potência, a demanda, a carga é muito alta, tá? Então, uma indústria geralmente ela tem uma subestação própria, ou seja, ela tem ou um, ou dois, ou três, ou até mais transformadores próprios para poder suprir aquela carga. Aí, geralmente, ela vem, deixa eu pegar um aqui que mostra a ligação dele. Aí, geralmente, na média tensão, ela está ligada em triângulo. Deixa eu pegar uma outra norma aqui, cadê? Ah, isso aqui deve ter. Geralmente ela vai estar em triângulo, tá? Ó, isso aqui é uma subestação, ó. Isso aqui é uma subestação ao tempo, ó. Tem um transformador, aí ele fica em volta desse cercado aqui, ó. Tem a medição, tem as proteções. Isso aqui é o diagrama dele, ó. Isso aqui está dizendo que é a chave fusível que fica lá na rua, tá? E essa daqui é a chave fusível que fica aqui, ó, na entrada da subestação, tá? Esse símbolo aqui, ó. Isso daqui é porque ele tem um transformador de potência, ou de potencial, desculpa, e de corrente. Esse transformador de potencial, ele vê o valor da tensão, tá? Ele monitora 24 horas por dia o valor da tensão e monitora o valor da corrente. Com o valor da tensão e o valor da corrente, você tem a potência daquele circuito, tá? E aqui, ó, tá vendo? Na hora que eu chego no transformador em si aqui, ó, tá vendo que tá aqui, ó, triângulo, estrela. Esse símbolo do triângulo é a ligação em triângulo. E essa ligação em triângulo, você vai juntar, aqui tá chamando a fase A, B e C de RST, né?
Então você vai juntar o R. Vou ter que ligar o meu. Então aqui, ó, o triângulo ó, vai estar R, S e T. Como é que eu faço essa ligação em triângulo? Ó? Eu vou ter que curto-circuitar as bobinas aqui. Ó. As bobinas ficam entre as fases aqui, ó. As bobinas de carga, no caso, ou a bobina até do motor elétrico, tá? Então, ó, quando eu curto-circuito, ó, tá vendo que eu curto-circuitei o R com T, tá vendo aqui, ó, o R com T, o T com S e o S com R aqui, ó. Quando eu faço essa configuração, se eu fosse expandir aqui, ó, eu conseguiria fazer um triângulo aqui, ó. Né, aqui os bornes, o R ao 1 e o 4, seria o R, né? O T, aqui seria o borne 6 e o 3. E aqui seria o S, aqui é o 5, 5 e o 2. Pro 2 está com 4, isso mesmo. Então, o triângulo é essa ligação. Esse daqui, ó, embora tenha um triângulo aqui, ó, mas ele está curto-circuitando, tá? Na verdade, esse motor aqui, ele não ia ligar e, na verdade, ia dar um pipoco na fase, tá? Se eu ligasse ele desse jeito aqui, ó. Eu não alimentaria as bobinas. Se isso aqui fosse um motor, por exemplo, eu não alimentaria as bobinas das fases e eu injetaria a corrente direto da fase para o neutro ou para o sistema de aterramento. Nesse caso aqui, ele daria um pipoco. Já esse daqui, ó, deixa eu apagar aqui. Já esse daqui tá ligado em estrela. Aí em estrela é diferente, tá? Em estrela aqui, ó. Aí eu teria o R aqui, né? É o R, o S e o T. Aí geralmente no sistema eletropotência, o estrela, que é o que a gente utiliza na baixa tensão, essa ligação estrela, ou estrela em as bobinas aqui, ó, na junção dela aqui, ó, tá vendo, ó? Entre os bornes 4, 5 e 6 aqui, ó, eles estão curto-circuitados com um condutor, né, com a terra, tá? E na verdade o neutro, vamos supor que você tá ligado na fase S aqui, ó. Aí vai da fase S lá do poste, liga você, o seu o seu chuveiro aqui, por exemplo, ó, a resistência do seu chuveiro. Aí, como ele é monofásico, ele vai ter que fechar circuito com neutro. Aí o neutro vem lá dessa bobina aqui, ó, que está aterrada, e conecta aqui, ó, o neutro para a corrente circular e ele alimentar o seu chuveiro ou o seu circuito, né? Os circuitos aí da sua instalação elétrica. Aí, para eu conseguir alimentações mono, bi e trifásica, eu preciso ligar nessa configuração chamada configuração estrela, tá bom? Então, o que está ligado, o fechamento em triângulo é esse daqui, ó, tá? No caso meu, apareceu como letra A, mas quando você for simular aí na sua plataforma, pode ser que a letra correta não seja a letra A, viu? Ela é aleatória aqui, tá? Se eu fechar esse questionário aqui e voltar de novo, as alternativas vão estar em outro local, tá? Então, fiquem de olho. Não se apegue
Eu estou fazendo aqui a análise, explicando, né, a teoria e fazendo a análise da atividade. Não se apegue à letra que eu estou marcando aqui, mas o conteúdo, né? Então, essa aqui é uma ligação triângulo que eu fechei o circuito. Vamos para o próximo aqui, ó. O próximo está perguntando que esse terceiro dispositivo você vai contar, ó, de cima para baixo aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Ele está falando que esse dispositivo terceiro aqui, ó, esse daqui você já sabe que eu mostrei para vocês agora há pouco. Esse terceiro aqui é um botão de desligar, tá? Ele está ligado no normalmente o quê? Normalmente fechado. Vamos ver as alternativas. Ao energizar a bobina K1, qual a função desse terceiro dispositivo? Você sabe que é desligar, tá? Então, não é energizar, o A já não é. Ao ser acionado, né? Aí quando eu falo acionado, você não pode emocionar e achar que quando eu falar acionar quer dizer ligar, não. Acionar é eu operar alguma coisa. Eu posso acionar no sentido de ligar ou de desligar, tá bom? Aí por isso que aqui o energizar aqui já está falando que é ligar, tá? Aí aqui acionar quer dizer que eu estou acionando ele para quê? É para ligar ou para desligar? Então, ao ser acionado, né, esse botão, o contato energiza a bobina K1, é o que a gente viu aqui, ó. Vamos ligar o motor, ó. Na hora que eu aciono ele, o que que aconteceu? Ele desligou o motor, né? Então, ao ser acionado, ao ser aquecido pela sobrecorrente vinda do motor, o contato desenergiza. Não, ele não é um circuito. Esse botão aqui não é de proteção. Vamos ver o próximo. Ao ser acionado, ou seja, operado, né? Ó, tá ligado, ó. Operei ele. O contato desenergiza a bobina K1. Isso mesmo. É isso que ele faz. Vamos para o próximo. Aqui, ó, que é interessante. Aqui eu tenho um esquema aqui, ó. Tá vendo que tem um motor. Isso daqui, ó, é fusível, tá? Geralmente, aqui eu não tenho fusível nesse original aqui. Eu tenho é o disjuntor motor, que é o ideal para máquinas elétricas. Mas aqui ele está usando para proteção fusível, tá? Então um é fusível. Cuidado, ó. Não é fuzil, não. Fuzil é arma, viu? É fusível. Ah, beleza. Que a gente já praticamente descobriu a correta, né? Vamos ver o 2. O 2, ele é o contator, tá? O 2 é esse daqui, ó. É a junção desse. Deixa eu voltar aqui. O 2 aqui, ó. É tudo isso, ó. Eu tenho os contatos auxiliares, que são essa parte aqui, ó. E tem a bobina que ela tá aqui dentro e que ela é energizada aqui, ó. Tem uma parte onde você energiza a bobina. Vai estar escrito nela A1, A2 aqui, tá? Então, o 2 é o contator. O 3 ele é o relé térmico, essa parte aqui, ó. O 4 então a gente tá vendo que no meu caso aqui foi a última aqui, ó. O 4 aqui, ó, são as botoeiras, né? Uma é para desligar, essa daqui é para desligar. E essa daqui é para ligar, tá? Então são as botoeiras ou pulsadores. Tá vendo que até na alternativa ele coloca botoeiras ou pulsadores. São os dois nomes que a gente utiliza na indústria. Vamos ver o 5. O 5 é para você não tirar zero, né? É o motor elétrico, que no caso ele chamou de motor de indução, que é o motor o mais utilizado aí, ele chama de motor universal, tá? É um motor assíncrono. O que quer dizer assíncrono, professor? É um motor que qualquer alimentação de tensão, deixa eu apagar aqui. Qualquer alimentação que eu utilizar aqui, ele vai gerar uma corrente, obviamente, na hora que eu fecho,
esse motor ele gira, eu não preciso de nenhum circuito especial. Obviamente, se o eixo dele for muito pesado, ele não vai girar, tá? Mas o motor de indução, o mais conhecido como motor universal, ele, ao ser alimentado por qualquer tipo de potencial, potencial monofásico, né? Ou seja, tensão monofásica, tensão bifásica, tensão trifásica, ele começa a girar. Ele é amplamente utilizado na indústria, amplamente utilizado em eletrodomésticos, tipo ventilador, trituradores, né? Porque ele é bem simplesinho, ele não precisa de um circuito especial para fazer a excitação do campo magnético. Aí os motores síncronos eu preciso de um circuito especial que é para fazer a excitação do campo magnético. O que quer dizer isso, excitação do campo magnético? É eu gerar um campo magnético forte para ele poder dar o arranque da partida dele. Além da corrente de partida, eu ainda tenho que gerar esse campo magnético forte. Isso. É isso que os motores síncronos fazem, tá? Eles só conseguem começar a girar na tensão, né, ou na velocidade síncrona, tá? No caso, se for um gerador, tá? Então é essa aqui, ó, fusível, contator, relé térmico, tá? Botoeiras, motor de indução. Vamos para o próximo aqui. Ainda falta um bocado ainda. Mas não se preocupe que hoje a aula é especial. O número representado por 95 e 96. Eu falei agora há pouco, ó. 95 e 96, ele é um número para relé térmico, tá? E detalhe, tem uma pegadinha aqui, ó. Se você for olhar, tem duas alternativas com relé térmico. Pelo desenho aqui, você já percebe que ele é normal fechado. Um relé térmico, pessoal, ele é um dispositivo de proteção. Ele é literalmente uma lâmina bimetálica ali e ele já fica fechado, tá? Se eu voltar aqui, ó, se eu voltar naquele desenho da questão passada aqui, ó, o relé térmico, ele já vem, por exemplo, isso daqui tá com cara de stack, tá? Dependendo da marca aí, ele já vem com os pedaços de fio, bem nessa parte aqui de cima aqui, ó, já pronto para você conectar no contator. Então, o da Schneider Electric, ele tem o mesmo, né, o mesmo padrão de toda e qualquer marca. O relé térmico, ele já vem com encaixe ali para você acoplar e virar uma máquina maior aí. Então, o relé térmico termina pelos números 95 e 96, sempre. E ele é sempre normal fechado, tá? Ou NF. Vamos para o próximo. Estamos acabando, estamos acabando. O quarto dispositivo? Vai contando, ó. Um, dois, três, quatro. O quarto dispositivo, não se engane, é esse daqui, não é esse tudo não, tá? Esse daqui é a botoeira, tá? A botoeira é S1 normal aberta. Normal aberta porque ela é de ligar, tá? O quinto dispositivo é esse daqui de baixo. Cuidado, viu? O quinto dispositivo, pessoal, não é o do lado e nem o de baixo. É os dois, viu? Tá? E ambos são, tá vendo? Ó, aqui tem o mesmo nome, ó, K1, K1, é o contator K1. Aqui representa o contato auxiliar dele, tá? O primeiro contato auxiliar. E aqui representa a alimentação da bobina, tá? Então, esse quinto dispositivo, ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, ele é o contator K1, tá? E nesse diagrama aqui de comando, ele representa esses dois aqui, ó, de mesmo nome, ó, K1, K1. Vamos para o próximo. De novo, ó, fechamento, só que agora ele quer em estrela. Aproveitando, lembra que eu falei que fechamento em estrela,
eu tenho que curto-circuitar uma das partes e deixar as outras abertas. Por quê? Porque aqui no meio, lembra que eu vou aterrar aqui, ó, no caso lá do transformador, ó, eu aterro. Aí, por exemplo, você está ligado na fase S aqui, ó. Aí o seu chuveiro está ligado na fase S e ele tem que fechar, e já que ele é monofásico, ele vai fechar circuito com o neutro que está aterrado aqui, ó, está interligado no terra aqui, ó, o neutro, que seria o neutro. Aqui é a fase S, para eu fechar esse circuito aqui para ligar esse equipamento, no caso aqui o chuveiro. Então esse é o fechamento característico, o fechamento estrela, tá? Quando eu faço assim, eu consigo apagar tudo de uma vez aqui, aí fica mais fácil. Então, fechamento estrela no meu aqui, ó. Se atentem para o tipo de ligação, tá? Não vai pela letra, tá? Pode ser que. Ó, qual das imagens abaixo representa o fechamento em estrela e sinaliza corretamente quais terminais estão correspondendo às fases RST, tá? A gente viu que o estrela é esse daqui, ó, que tem um curto-circuitado. Professor, lascou, porque aqui, ó, tá curto-circuitado também. Você tá vendo que eu tenho um fio aqui, ó, literalmente curto-circuitando, aonde eu ligo o terra, né? E o neutro, ele tá bypassando esse motor. Vai acontecer o mesmo caso que eu tinha falado naquela questão anteriormente. Aqui, se eu ligar esse motor desse jeito aqui, ó, eu não vou conseguir gerar campo eletromagnético, eu não vou conseguir gerar força, né? Esse motor não vai girar e, na verdade, vai dar um pipoco, né? Porque eu curto-circuitei as bobinas de fase. Esse daqui está em triângulo, tá? Esse daqui tá em triângulo, só que ele tá curto-circuitado. Esse e esse, os dois vão pipocar, viu? Vai dar um pipoco na hora que eu ligar esse motor. Então, o único que tá ligado em estrela é esse, tá? Vamos ver se a pergunta é esse mesmo. Corretamente em estrela, ó. Então, é esse. Vamos pro próximo. Vamos ver. Após energizar a bobina do K1, tá? Aqui, ó. Liguei, ó, energizei a bobina no K1. Que contato garante o pleno funcionamento desse dispositivo? Tá? É o contato auxiliar, né, do K1, o 13 e o 14, viu? Lembra que eu falei que o pulsador aqui, ó, ele não é igual ao interruptor que eu largo o dedo do pulsador e ele fica fechado. Não, ele tem uma mola de retorno que vai abrir, principalmente que ele está ligado aqui no normal aberto, né, final 3 e 4, para fazer a ligação do circuito. Aí, para eu garantir que ele continue ligado e o motor no desarme, eu faço o selo, que é ligar aqui, ó, os bornes 13 e 14. 3, 1, o primeiro 1 é porque ele é o primeiro, tá? E o 3 e o 4 quer dizer que ele é normal aberto, tá? E na hora que eu aciono o motor, ele fecha aqui, ó. Deixa eu desligar aqui, ó. Aciona, ó, ele tá aberto, ó. Ó, agora acionei, ó, soltei o dedo do acionador aqui, aí continuou fechado, tá? Então, a alternativa correta, no meu caso aqui é a A, né? O 13 e o 14, que é o K1. Ó, ainda falta 8 aí, ó. Qual o terceiro dispositivo identificado nesse comando elétrico? O terceiro, ó, 1, 2, 3. O terceiro, lembra que é o botão de desligar, tá? É o S0. Olha, ó, botão ERA, pulsador. Tem duas alternativas, pode ser, ó. Final 1 e 2 quer dizer o quê? Normal fechado, tá? Então, NF, né? Se fosse em inglês era NC, né? Normally close. Próximo, falta pouco.
12, ó. Seguindo a sequência, qual o segundo dispositivo identificado no comando? Aí você vai contando sempre de cima para baixo. Primeiro, segundo. É o quê? É o relé térmico. 13. Qual a principal função desse quarto dispositivo? Ó, 1, 2, 3, 4. É, ao ser acionado, ó. Parece que está repetindo, né? Eu tô tendo um déjà vu aqui. Ao ser acionado, né? O contato energiza a bobina K1. Ao ser energizado, ó, eu estou entre o A e o D aqui, ó. Ao ser energizado, faz sentido, né? Eu lembro que acionado pode ser energizando, ligando ou desenergizando, desligando. O seccionando, que é a melhor termo que a gente utiliza. Ao ser energizado, modifica o estado dos contatos e aciona a carga. Interessante. Ao ser acionado, o contato energiza a bobina K1, tá? Então, deixa eu ver, o quarto dispositivo, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ao ser acionado, o que que ele faz, ó? Ele energiza a bobina K1, isso mesmo. Na verdade, é os dois, viu? Os dois estão corretos. Ele modifica o estado dos contatos acionando a carga. Mas para ser mais correto ainda, ó, energiza a bobina do K1, né? Que não deixa as duas aqui tão corretas, viu? Mas eu vou pegar a mais correta aqui, depois eu vou pedir para Caroline dar uma olhada aqui para ver como é que tá o gabarito lá. Mas os dois aqui eu poderia considerar isso como correto, tá? Mas o mais correto é esse daqui, ó. Ser acionado energiza a bobina de K1. Isso. Do contator 1. Vamos para o próximo aí. Qual o primeiro componente que está identificado no comando? Ó, o primeiro, ó, de cima para baixo, é o fusível F1, ó. O que são o A1 e o A2? O A1 e A2 são os contatos, tá? De energização da bobina, tá? Então vamos ver, contatos de potência, não necessariamente. Contatos auxiliar também não. Auxiliar é comando, viu? Sempre é comando. Contato de potência é que que é o de energização. Contatos do fusível de segurança, contatos que energizam a bobina do contator, tá? Daqui é o mesmo caso. Eu posso dizer que ele é um contato de potência do contator? Sim. Por quê? Porque ele energiza esse equipamento, tá? Mas para ser mais exato mesmo, é um contato, ou seja, o contato superior e o inferior aqui, ó, que dão energia, né, à bobina do contator. Vamos para o próximo, ó. Quantos dispositivos possuem o comando elétrico representado na imagem? Então, aqui, ó, você tem que tomar cuidado que ele está utilizando fusível tanto na entrada quanto na saída. Então, ele está utilizando dois fusíveis, né? Então, ó, um dispositivo, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto são esses dois aqui, ó, que na verdade representa o contator K1, tá? E o sexto é o outro fusível, que é o fusível F2. Então são 6 dispositivos, tá? A pegadinha poderia ficar entre esses dois aqui, ó. Você poderia dizer que os dois são diferentes, mas não, ó. Eles têm a mesma nomenclatura. E pelo desenho eu sei que é o contato auxiliar da contatora e aqui é o contato de energia, né? O que energiza a bobina da contatora. Então, 6 dispositivos. Ó, falta mais duas. Quais os números finais que representam um contato normalmente fechado? Lembra que eu falei? Sempre os números finais, né?
vai ser o 1 e o 2 do normal fechado, ó. Lembra que ele é para desligar o circuito, ó. Desliguei, ó, finais 1 e 2, tá? Então, nesse caso aqui é a letra A. Vamos para o último, que eu vi que era 18. Qual o sexto dispositivo identificado nesse comando elétrico, né? Lembra que a gente contou agora há pouco que deu 6 dispositivos, né? Contando de cima para baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, esses dois, 6 é o fusível de proteção, o F2, tá? Esse caso aqui eles estão utilizando para essa. Isso aqui é só o contato de comando, viu? Eu não tenho a parte de. Melhor dizendo, é o contato, não. É, é o diagrama de comando, tá? Então, aqui é o diagrama de comando e aqui é o diagrama de potência, o diagrama de energia, né? Alimentação energética. Pronto, a gente finalizou a análise aqui do questionário da atividade 1, beleza? Hoje eu fiquei um pouco mais, né? Eu peguei a outra hora da outra turma, porque a outra turma está em, em, em virada de módulo, tá? E aí eu tinha esse horário vago e eu achei importante a gente pegar essa aula mais um pouquinho demorada aqui. Beleza? Fiquem com Deus, Francisco, Eduardo, Adriano, tá? Todos que compareceram aqui à aula. Parar de Pô, valeu. compartilhar. Deus aí também. Com Deus, viu?